Então galera, faz tempo que vocês estão me perguntando que equipamentos que você precisa para fotografia de arquitetura e interiores, que é uma das minhas especialidades e é um dos temas que eu trato bastante aqui no canal. Eu pensei em trazer para vocês quais são os principais equipamentos que você precisa para começar na fotografia de arquitetura e interiores. Então fica ligado aí que eu vou passar tudo que você precisa para começar. Então vamos lá, o que você vai precisar para fotografar arquitetura e interiores? Uma câmera, você precisa de uma câmera obviamente. Você pode partir para algo mais simples, como uma câmera cropada, como essa D5300 da Nikon, que tem um sensor de 24 megapixels, então tem um sensor com bastante nitidez, ou você pode partir para algo um pouco mais robusto, como uma full frame. Tanto Canon quanto Nikon tem essas duas opções, certo? Esse aqui vai ter um sensor bem maior, consideravelmente maior, esse aqui é um sensor menorzinho. Existe um motivo que justifiquem você adquirir uma full frame e não uma cropada? Sim, existem. E digamos que é um dos piores motivos, que é a exigência do seu cliente. Existem clientes, inclusive aqui no Brasil, que te exigem que você utilize uma câmera full frame, como ocorre com o Airbnb e com a Miro, que são duas empresas grandes que oferecem esse tipo de trabalho. Então, se você tiver apenas uma câmera cropada, como a D5300, eles não vão aceitar que você trabalhe para eles. Eles vão te exigir que você trabalhe com uma full frame. Mas sinceramente, em termos de qualidade de imagem, se você adquirir uma câmera cropada de boa qualidade, você poderia muito bem trabalhar com uma câmera cropada, sem perder em qualidade para uma câmera full frame. Mas então, se você já quer ficar à prova desse tipo de exigência, então já pense em adquirir uma câmera full frame. Você pode adquirir, por exemplo, uma 6D, que é da Canon, uma das opções mais baratas da Canon, a 6D Mark I. Acredito que por R$3.500, R$4.000 você compra uma em bom estado, e na mesma faixa de preço você compra uma D600 como essa, que é uma ótima câmera. O segundo ponto que você tem que saber, obviamente, lentes. Você não tem como fazer esse tipo de fotografia se você não tiver uma grande angular. E quando eu me refiro a grande angular, eu quero dizer uma ultra grande angular, que é aquela milimetragem abaixo dos 18mm no caso de câmeras cropadas e abaixo de 24mm no caso de câmeras full frame. Eu tenho uma opção Canon e uma opção Nikon, vamos mostrar. Da Nikon cropada eu tinha 10 por 20mm, que eu já vendi na verdade. Agora só tenho a Canon 10 por 18mm, que eu utilizo para vídeo na verdade. Essa é uma lente incrível se você quiser começar na arquitetura e interiores, porque ela é uma lente retilínea que vai te dar uma cobertura equivalente a 16mm em full frame. Ela te dá nitidez até as bordas do enquadramento, com pouca vinheta também, que não é tão interessante para esse tipo de fotografia. Então, uma lente bem leve, bem interessante, que eu inclusive vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada nela, que é uma lente com preço bem bom, e eu diria que é a melhor opção da Canon para esse tipo de fotografia. Você até tem a 10 por 22mm da Canon, que aí ela é f3.5, ela é um pouquinho mais clara que essa aqui. Essa aqui vai ser f4.5. Mas essa aqui ganha porque ela tem estabilização, você vai poder utilizar melhor ela para vídeo. Então é um projeto mais moderno também, ela vai ser mais nítida que a 10 por 22mm. Eu recomendo muito essa lente. Se você vai comprar uma lente para câmera full frame, você tem várias opções de grande angular. Para Canon eu acredito que você tem a 17 por 40mm, que tem um preço legal. Você tem a 16 por 35mm f4 e f2.8, que são opções um pouco mais caras. Para Nikon você tem a 14 por 24mm, você tem a 16 por 35mm, e aí de outras marcas você tem, por exemplo, da Sigma, você tem a 12 por 24mm, tem a Tamron 15 por 30mm, que inclusive eu já tive. E para Canon também, a Canon faz uma 11 por 24mm, salvo engano, que é simplesmente a lente mais grande angular retilínea que existe no planeta. Mas a segunda mais grande angular retilínea do planeta é essa Sigma 12 por 24mm. Existe a versão Art dessa lente, que é bem mais cara, mas essa aqui é uma lente muito legal porque ela é realmente versátil. Ela vai te dar 12mm em full frame, e para arquitetura interiores muitas vezes você vai precisar de bastante milimetragem ampla, de uma cobertura bem ampla, então ela te dá muitas opções nesse sentido. Você vê que ela tem um elemento frontal aqui bem abaulado, bem arredondado, certo? Então você não consegue colocar filtros nela aqui, mas você dificilmente vai precisar de filtros para arquitetura interiores. Então essa lente aqui é muito boa para isso, certo? Que outras lentes que você vai precisar que é interessante? Mas um normal você vai precisar também. Por exemplo, uma 18 por 55 para sensor cropado, ou uma 24 por 70 para sensor full frame. Por que, você pergunta? Você vai ter que fazer fotos externas também, e normalmente para fotos externas
você não vai querer utilizar uma ultra grande angular. Você, preferencialmente se é uma casa, por exemplo, você vai querer ir para o outro lado da rua, botar sua câmera bem alta para evitar as linhas convergentes, então é interessante ter outras opções. Lentes teleobjetivas como a 75x300 da Canon ou a 70x300 da Nikon também são interessantes em alguns casos. Por exemplo, quando você tem uma vista para o mar um pouco distante, você quer aproximar aquela vista, você quer realmente dar a impressão que o seu olho vê que o mar toma a visão, você tem que usar ali uns 70, 100 milímetros para comprimir essa distância entre, por exemplo, a sacada do apartamento e o mar. Então é bem interessante você ter uma ultra grande angular, uma zoom média talvez, e também uma teleobjetiva. Eu sei que é difícil, no começo eu diria que o mais importante é você comprar a ultra grande angular. É essa lente realmente que vai te possibilitar mostrar o ambiente inteiro ali. Depois, com o tempo, você vai comprando as outras que você ainda não tem. Agora, outra dúvida bem comum é sobre flash. A galera tem muita dúvida, o pessoal vê eu fazendo a técnica do flambient, que parece ser super complexo e tal. Imagina, ele deve ter um flash super moderno para fazer isso, né? E na verdade você pode ter qualquer flash, como esse Yangnu aqui, ó, Yangnu 560-3, ele não é nem automático, ele só tem modo manual e ele é muito útil para esse tipo de fotografia. Eu sempre utilizo o flash em modo manual, não tem qualquer necessidade de você utilizar o modo automático nos flashes. Eu normalmente uso potência 1/1 para fazer os meus flambients, e aí a partir daí eu controlo aí a velocidade de obturação, diafragma, mas normalmente 1/1, a não ser que sejam ambientes muito pequenos. Aqui a gente tem outra opção de flash um pouquinho mais moderna, certo? Esse aqui é o Yangnu 685. A vantagem desse aqui é que ele tem o rádio embutido, então eu não vou precisar utilizar ele com o receiver aqui de rádio, certo? Porque ele já tem aqui. Então basta eu ter o receiver em cima da câmera, que é esse aqui, que eu consigo controlar esse flash fora da câmera. Então essa é uma vantagem que talvez valha a pena você olhar se o flash tem, se ele tem o rádio embutido. Agora, já que eu tô com o rádio à mão aqui, esse negocinho aqui é um negócio bem importante também para a fotografia de arquitetura de interiores. Muitas vezes você não vai querer o flash em cima da câmera, você vai ter que colocar ele em outro cômodo, em outro ambiente, e você vai precisar disso aqui para conseguir fazer isso. Se você não tem grana, você está muito limitado no orçamento, você pode utilizar o flash da própria câmera para disparar o outro flash, né? Eu no começo fazia assim, inclusive. Mas isso aqui vai te dar muito mais possibilidades de controle da luz, certo? O que mais que você vai precisar? Obviamente você vai precisar de um tripé. O meu tripé principal que eu levo para os meus shoots, ele está sendo utilizado agora para gravar o vídeo. Mas eu diria que você não precisa se preocupar tanto com o tripé. Você pode comprar um tripé simples, porque normalmente você vai estar com um piso nivelado. Você não vai ter que botar uma perna em cima de uma pedra, uma perna abraçada num tronco e tal. Então não exige tanto do seu tripé, digamos, mas ele te facilita muito a vida. O meu tripé, por exemplo, ele permite que eu tenha todos os controles ali bem precisos. Eu tenho também uma bolha ali que eu consigo ver realmente se está nivelado ou não. É claro que se você tem uma câmera razoavelmente moderna, ela tem um nível ali digital, então você pode controlar por ali também. Se você tiver um pouco de grana, eu recomendo você comprar um Manfrotto. Todas as experiências que eu tive com a Manfrotto foram excelentes. Meu tripé já caiu no chão, já virou com o vento, continua perfeito. Eles são muito bons mesmo. Eu tenho 2 tripés da Manfrotto. Acho que um dos tripés que não tá tão caro da Manfrotto é o Compact Advanced. Eu vou até colocar um link aqui no vídeo para vocês darem uma olhada nele, porque ele é bem interessante. Câmera da Canon cropada, eu não falei aqui, mas tem várias opções, vai depender do seu orçamento, claro. Eu só não recomendaria você comprar, nesse caso, uma câmera com poucos megapixels. Realmente, arquitetura interiores, você vai precisar da nitidez que os megapixels te dão, porque às vezes você vai cropar a imagem. Para você deixar bem retilínea, bem ajustada, você vai ter que cropar essa imagem. Se você cropar muito numa imagem que tem poucos megapixels, vai fazer um pouco de falta esses megapixels extra, certo? Então uma T5i, até onde eu sei, tem 18 megapixels, já é mais que o suficiente. Preferencialmente, se você puder pegar uma com 24 megapixels, como é a T7i, seria melhor ainda. Mas em ambos os casos você vai estar bem servido. O orçamento é um pouquinho alto, digamos, de começo, porque por mais que você compre uma câmera básica, como uma câmera de entrada cropada, elas não acompanham
uma lente ultra grande angular. Então realmente a lente ultra grande angular você vai ter que adquirir. É muito importante isso. Você vai ter que adquirir um flash, pode ser o mais simples, por R$300 você compra um novo. Você vai precisar de um tripé que de repente se você optar por uma versão baratinha por 100, R$200 você compra. Você vai gastar um pouquinho mais se quiser adquirir um melhor. Preferencialmente adquira um rádio flash então. Você pode viver sem ele, mas é muito interessante você ter um. Ah, e um negócio que faltou eu dizer, que facilita bastante a sua vida, é um disparador remoto, um controlezinho mesmo. Isso aí você encontra muito baratinho, capaz de 20, R$30 você encontrar no Mercado Livre. Com o controlezinho você vai poder disparar sua câmera sem mexer nela e não vai precisar usar o temporizador da sua câmera, que vai te atrasar bastante lá no chute. Você pode estar se perguntando se precisa luz contínua. Eu diria que você vai precisar de luz contínua apenas se você fizer vídeo. Outra possibilidade para quem faz fotografia é comprar um drone também, porque ele vai te dar ângulos que você não tem do chão. Eu até hoje não comprei o drone, eu terceirizo esses serviços, né? Eu contrato um piloto de drone que traz o drone dele, eu pago um cachê para ele e resolvo essa questão assim. Mas se você pensa em fazer mais trabalhos que envolvam drone, vale a pena de repente você adquirir um drone e levar ele para os seus chutes para fazer as fotografias dessa forma. Bom pessoal, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu vou botar aqui embaixo um kit básico e um kit top de linha. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aí. Até o próximo. Valeu!